Capítulo 11. O Evangelho em Samaria e na Etiópia. Depois da morte de Estevão, começou uma perseguição incessante contra os cristãos em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Atos capítulo 8, verso 1. Saulo devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Mais tarde, ele falou sobre essa obra cruel. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Atos capítulo 26, versos 9 a 11. Nesse momento de perigo, Nicodemos se apresentou e declarou sem medo sua fé no Salvador. Nicodemos era membro do Sinédrio. Como ele havia testemunhado as obras maravilhosas de Cristo, teve firme convicção de que aquele era o enviado de Deus. Muito orgulhoso para reconhecer abertamente sua simpatia pelo mestre Galileu, ele havia procurado Jesus em segredo para uma entrevista. Jesus revelou a ele sua missão no mundo, porém, Nicodemos ainda tinha hesitado. Durante 3 anos, parecia haver poucos frutos. Contudo, na Assembleia do Sinédrio, Nicodemos tinha, por diversas vezes, frustrado esquemas para destruir a Cristo. Quando Jesus finalmente foi levado na cruz, Nicodemos se lembrou das palavras que ele lhe tinha dito na entrevista noturna. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. João capítulo 3, verso 14. E ele viu em Jesus o Redentor do mundo. Assim como José de Arimateia, Nicodemos tinha arcado com as despesas do sepultamento de Jesus. Naquela ocasião, os discípulos tiveram medo de se revelar abertamente como seguidores de Cristo. Mas Nicodemos e José, homens ricos e honrados, corajosamente vieram fazer por seu mestre morto o que os pobres discípulos teriam achado impossível fazer. Sua riqueza e influência os haviam protegido, em grande parte, das más intenções dos sacerdotes e governantes. Defensor da nova igreja. Agora Nicodemos se apresentava para defender a nova igreja. Ele encorajou a fé dos discípulos, usou sua riqueza para ajudar a sustentar a igreja em Jerusalém e contribuir, assim, com o avanço da obra. Os que haviam tratado com respeito agora o desprezavam. Ele se tornou pobre, mas nunca hesitou em defender sua fé. A perseguição deu um grande impulso à obra do Evangelho. O ministério em Jerusalém tinha sido bem sucedido, porém, havia o perigo de que os discípulos ficassem ali por muito tempo e se esquecessem da instrução do Salvador de ir a todo mundo. Em vez de instruírem novos conversos para estes se levassem o Evangelho aos que não tinham ouvido, os apóstolos corriam o perigo de levar os cristãos a se contentar com o que já havia feito. Deus permitiu que a perseguição viesse a fim de espalhar seus representantes onde eles pudessem trabalhar por outros. Forçados a deixar Jerusalém, os cristãos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Atos capítulo 8, verso 4. Quando a perseguição os dispersou, eles saíram cheios de zelo missionário. Sabiam que tinham em suas mãos o pão da vida, a um mundo faminto, e o amor de Cristo os impulsionou a partilhar esse pão com todos os que tinham necessidade. Aonde quer que fossem, eles curavam os doentes e pregavam o evangelho aos pobres. Filipe, um dos 7 diáconos, estava entre os expulsos de Jerusalém. Ele foi à cidade de Samaria. Ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Assim houve grande alegria naquela cidade. A mensagem de Cristo à mulher samaritana no poço de Jacó tinha dado fruto. A mulher havia ido até os homens da cidade dizendo:
Será que ele não é o Cristo? Eles a acompanharam, ouviram Jesus e creram nele. Jesus ficou com eles por 2 dias e por causa da sua palavra, muitos outros creram. João capítulo 4, versos 29 e 41. Quando os seus discípulos foram expulsos de Jerusalém, os samaritanos os receberam e os judeus convertidos colheram frutos preciosos entre aqueles que antes haviam sido seus inimigos mais cruéis. Enquanto Filipe estava em Samaria, um mensageiro celestial ordenou que ele fosse para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. Atos capítulo 8, versos 26 e 27. Não hesitou em obedecer, pois tinha aprendido a agir de acordo com a vontade de Deus. O batismo do primeiro africano. No caminho, Filipe encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Atos capítulo 8, versos 27 e 28. Deus viu que esse etíope, de boa reputação e ampla influência, não apenas compartilharia com outros a luz que tinha recebido, mas exercia uma forte influência em favor do Evangelho. Os anjos estavam com aquele homem que buscava luz, e o Espírito Santo fez com que ele se encontrasse com alguém que poderia guiá-lo ao Salvador. O Espírito orientou Filipe a ir até o etíope, explicar a profecia que ele estava lendo. O Espírito disse: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Filipe perguntou ao oficial: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. A passagem bíblica que ele estava lendo era a profecia de Isaías, que se referia a Cristo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. O coração do homem ficou emocionado e ele estava pronto para aceitar a luz. Não fez de sua posição elevada uma desculpa para recusar o Evangelho. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e o discípulo o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Anjos ainda guiam os passos do povo. Esse etíope representa uma grande classe de pessoas que precisa ser ensinada por missionários como Filipe, pessoas que ouvirão a voz de Deus e irão aonde ele as enviar. Muitos que leem as Escrituras não entendem seu verdadeiro significado. Em todo o mundo, existem homens e mulheres que olham com a ansiedade para o céu. De pessoas que buscam a luz, sobem orações, lágrimas e perguntas. Muitos estão na estrada do reino, esperando apenas serem recolhidos. Um anjo guiou Filipe a um homem que procurava luz. Anjos guiarão os obreiros que permitem que o Espírito Santo santifique sua língua e enobreça o seu coração. O próprio anjo poderia ter feito a obra em favor do etíope, mas não é assim que Deus trabalha. Seu plano é que trabalhemos por nossos semelhantes. Em cada época, todos que receberam o Evangelho receberam a verdade sagrada por compartilhar com o mundo. O povo fiel de Deus sempre foi ativo, usando com sabedoria seus dons no serviço dele. Os membros da Igreja de Deus devem ser zelosos
separando-se da ambição do mundo e seguindo as pegadas daquele que andou fazendo o bem. Devem servir aos que precisam de ajuda, ensinando os pecadores sobre o amor do Salvador. Esse trabalho terá uma rica recompensa. Aqueles que se envolverem nele verão pessoas serem ganhas para o Salvador. Todos os que recebem a Cristo são chamados a trabalhar pela salvação de outras pessoas. O Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir diga: vem. Apocalipse capítulo 22, verso 17. Todos os que ouvem o convite são chamados a fazê-lo a outras pessoas. Milhares de pessoas que ouviram a mensagem ainda estão desocupadas, quando poderiam se dedicar ao serviço ativo. A estes, Cristo está dizendo: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Mateus capítulo 20, verso 6. Ele acrescenta: vão vocês também trabalhar na vinha. Mateus capítulo 20, verso 7. Deus espera há muito tempo que a igreja seja tomada pelo espírito de serviço. Quando os membros fizerem seu trabalho, cumprindo a comissão evangélica, o mundo inteiro será avisado e o Senhor Jesus voltará à terra com poder e grande glória. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Mateus capítulo 24, verso 14. Se gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Conhece alguém que precisa de terapia? Alguém que está em depressão? Ansiedade? Estresse pós-traumático? Entre muitos outros traumas e problemas de ordem emocional ou psicológicos? Entre em contato hoje mesmo com os terapeutas Marcelo ou Nadi. Diga que assistiu o vídeo e ganhe uma consulta grátis.